Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar sobre uma cirurgia muito realizada, que é a mamoplastia redutora. Diferente daquelas pacientes que têm indicação de aumentar a mama, essa é a cirurgia para reduzir. Então assista até o final do vídeo para entender mais sobre essa cirurgia. Pessoal, então vamos ao vídeo, tá? Então o que é a cirurgia chamada mamoplastia redutora? É aquela cirurgia onde nós vamos reduzir o tamanho das mamas, tá? Essas mamas, elas estão caídas e existe um conceito de mama caída na cirurgia plástica. Eu tenho um vídeo aqui no canal sobre mastopexia com e sem prótese e lá a gente descreve um pouquinho. Mas eu queria mostrar para vocês novamente quais são os graus e o que é uma mama caída. Então, na imagem que vocês estão vendo aí na tela, nós sempre vamos avaliar a relação entre a areola e o sulco mamário. A mama está na posição correta quando a areola está acima do sulco mamário. Então, essa avaliação é feita de perfil. Nas outras imagens, vocês podem avaliar aí no vídeo que a areola, quando passa da linha do sulco mamário, quer dizer que a mama caiu e existem os graus de ptose. Então, nessa cirurgia, além de nós reduzirmos o tamanho da mama, o volume da mama, nós levantamos a areola, levantamos a mama. Então, quais são as indicações? Aquelas mamas que estão muito volumosas e estão caídas. Nós temos uma avaliação bem criteriosa com relação a esse tipo de cirurgia. Muita gente confunde a questão da prótese. Quando nós falamos em mamoplastia redutora, é diferente da mastopexia, que são mamas menores. Então não são todos os casos que têm indicação do uso da prótese de silicone. Isso vai depender da avaliação. Não tem como eu entrar muito em detalhes sobre isso, porque cada caso é um caso e eu posso falar um pouquinho mais específico em um próximo vídeo. Então, a partir do momento que a paciente tem uma mama muito volumosa, isso incomoda ela e a mama é caída, a cirurgia plástica pode ajudar essa paciente, pode te ajudar. Mas lógico, existem algumas limitações com relação a essa cirurgia. Muitas vezes a paciente vem até o consultório não sabendo o que é a cirurgia, então a consulta, como esse vídeo, é explicativo. O que é uma mama volumosa? Qual é o tamanho da sua mama? Nós vamos conversar isso aqui no consultório. Qual é o grau de ptose, ou seja, o grau de queda que a sua mama se encontra, se nós temos que colocar prótese ou não, quais são as indicações e, obviamente, os riscos da cirurgia, porque todo procedimento tem um risco. Mas o que eu falo sempre aqui nos vídeos para vocês? Que toda limitação relacionada à anatomia é para evitarmos as complicações e os riscos. Não existe uma idade considerada padrão para realizar essa cirurgia. Nós evitamos fazer em pacientes abaixo dos 18 anos, mas eu já tive alguns casos de mamas muito grandes, com a ptose muito acentuada, e eu operei com 16 anos, por exemplo. E já operei pacientes acima de 60, 70 anos. Obviamente, toda indicação ela requer um estudo com relação ao seu caso. Nós não saímos fazendo qualquer tipo de cirurgia em qualquer paciente. Depende da indicação, depende da consulta, o que nós vamos conseguir de resultado, o que nós vamos ajudar para aquela paciente. Então, tudo isso é levado em consideração. Outra coisa muito importante com relação a essa cirurgia é o que? Os benefícios que ela proporciona para a paciente. Eu sempre falo, a mamoplastia redutora, ela não é só uma cirurgia estética e também uma reparadora, porque mamas volumosas acarretam dores no pescoço, na coluna, pesa, existem grandes desconfortos, tá? A paciente se incomoda com algumas vestimentas, tem várias coisas que vão te acarretar em um prejuízo, tanto estético quanto funcional da sua saúde, uma mama ser volumosa. Por isso que nós temos que diminuir essa mama. Então, ela se torna uma cirurgia também reparadora. Obviamente, existem os riscos, tá? E o que a gente mais teme, o que nós tomamos o maior cuidado possível, e todo cuidado tem que ser seguido à risca com relação ao pós-operatório, é para evitarmos, por exemplo, as necroses, né? Necrose de areola, como eu já falei em alguns vídeos anteriores,
é a perca da areola. Então, qual que é o maior complicador dessa cirurgia? O risco de necrose da areola. Aí é que está o segredo. O que nós fazemos para evitar isso? Respeitamos as limitações. Então, quando o seu cirurgião fala para você, não podemos colocar prótese, ou então podemos, tá? Qual que é o grau de pitose da sua mama? A quantidade de tecidos que nós vamos retirar. Então, tudo isso influencia para você ter uma complicação ou não. O importante é respeitar essa limitação. Dependendo, obviamente, da idade, os fatores de risco aumentam. Então, muitas pacientes me perguntam, Dr. Pedro, existe alguma idade ideal para fazer? O que eu falo? Depende do seu incômodo, da sua queixa e o quão você está disponível a enfrentar uma cirurgia. É uma coisa séria que nós temos que levar com muito respeito, tá? Para a gente ter o mínimo possível de complicação. E aí cada caso é avaliado novamente, tá? Cada caso é um caso. Pessoal, e com relação a resultado, né? Muitas pacientes se preocupam muito com os resultados e está certo, tá? Então eu passo isso no consultório. Na primeira consulta é importante você saber. Mamoplastias redutoras, essas mamas elas irão diminuir, como eu venho falando, e vão ficar na posição correta. Quando nós não usamos prótese, elas irão ficar naturais, né? O que é uma mama natural? O colo, ele não está preenchido com a prótese, ele fica natural. Eu tenho até uma imagem aqui que você pode visualizar no vídeo para você entender. Então, quando nós não usamos prótese, o colo fica levemente encurvado, natural. Quando nós usamos a prótese, ela fica levemente preenchida. E qual que é o detalhe, tá? Quando a gente fala em mama redutora, entenda-se, são mamas que têm muito tecido. Nós não podemos tirar todo o tecido, é o excesso. Então, quando nós vamos montar novamente a mama, se nós formos colocar a prótese, esse tecido mamário vai ficar em cima da prótese. Então, imagine uma prótese aqui, diminuir o tecido mamário, mas sobra um pouco, e ele vai ficar em cima da prótese. Então, essa espessura de tecido em cima da prótese pode disfarçar ou não a sua mama, né? O seu resultado final. E o que eu falo? Toda mamoplastia redutora, mesmo usando prótese, ela não fica marcada devido ao tecido mamário que a paciente tem. Então é importante que você saiba disso. Pessoal, eu queria finalizar o vídeo então falando para você, né, que tem interesse nessa cirurgia, conhecer um pouquinho mais, ou alguém, compartilhe esse vídeo para entender um pouquinho mais sobre essa cirurgia. É uma cirurgia muito realizada e de muita relevância, porque como eu disse, não é só estética, e também reparadora. Nas minhas redes sociais, no meu Instagram, eu falo bastante sobre essa cirurgia. Eu faço muito a mamoplastia redutora. Então não deixe de assistir para você entender bem sobre esse assunto, que é importante. Quando você vem até a consulta, o direcionamento fica mais simples e fica mais fácil de você entender. É importante saber isso, tá, pessoal? No próximo vídeo, eu vou falar um pouquinho o contrário, né? Então aqui nós falamos sobre mamoplastia redutora, então nós vamos falar agora no próximo vídeo sobre mamoplastia de aumento. Quais são as indicações, o porquê da cirurgia. Então não deixe aí de me acompanhar no canal, se inscreva e curta o vídeo e até o próximo.